Muita gente acha que aquela mulher que foi pega em adultério e jogada aos pés de Jesus, ela foi salva por causa que estava no tempo da graça, mas se fosse no tempo da lei, ela seria julgada, condenada e morta. Bem, o que acontece é que na verdade não foi bem isso que aconteceu. Por quê? Porque aquela mulher estava sim no tempo da lei. Então o que é que aconteceu para que ela não morresse? É justamente uma cláusula da lei que impedia que ela fosse morta. E a gente vai aprendendo com o tempo. Eu aprendi isso com alguns irmãos que foram me ensinando isso. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi. Porque eu também pensava assim. Eu pensava assim, Jesus podia condenar ela porque ele era justo, porque ele era puro. Logo, ele poderia condená-la, mas por causa da graça, então aquela mulher foi salva. Não, mas não acontece que não foi nada disso que aconteceu. Eu gostaria que você também se surpreendesse hoje, né, entendendo essas coisas, tá? Em João capítulo 8 é onde está o nosso estudo, tá? Esse estudo começa assim, João capítulo 8, verso 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo em Jerusalém. E todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. Então, imagina a cena, Jesus senta no templo e todo o povo vem acompanhar e ver Jesus ensinar. De repente, fala assim, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Essa mulher foi pega no ato. E pondo no meio, olha, imagina a vergonha, jogou essa mulher no meio do povo, né? Disseram, olha o laço que eles estavam tentando armar para Jesus. Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Por que eles não fizeram isso então, né? Já deveriam ter feito. Mas jogaram isso aí como uma circunstância para embaraçar o Senhor Jesus. Então fala assim, na lei está escrito que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Eles estavam querendo ver se Jesus iria quebrar a lei de Moisés ou não. Diante de várias testemunhas que eles estavam assistindo Jesus ensinar no templo. E agora, se Jesus quebrasse a lei, Jesus seria condenado. E eles falam, a lei de Moisés diz que as tais devem morrer, devem ser apedrejadas. Mas será que, na verdade, a lei diz que essa mulher tinha que ser apedrejada? Nós vamos ver que aqui os fariseus já erraram, porque eles estavam aplicando a lei pela metade. Então eles estavam pecando, eles estavam já na iniquidade, porque eles estavam acrescentando, não, mas eles estavam retirando parte da lei para tentar embaraçar o Senhor Jesus. E isso diziam eles, tentando-o. Observe que eles tinham um propósito. E o propósito era tentar Jesus, levar Jesus ao erro diante da lei. Tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Imagina a cena. Jesus ouve eles falando e antes de responder, Jesus abaixa e começa a escrever algo na terra. E como perseverassem perguntando, eles eram insistentes, né? Chatos. Endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Todos eles estavam pecando, não é? Porque eles estavam aplicando a lei de maneira ilegítima. Então, Jesus aí fala assim, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra, né? Porém, ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando dos mais velhos até os últimos. Ficou só o Senhor Jesus e a mulher que estava no meio. Olha que coisa, que cena linda. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Irmãos, esse texto é maravilhoso, mas eu entendi ele todo errado. Eu achava que Jesus estava sendo tão bondoso, falar assim, é lógico que ele foi bondoso, mas eu pensava assim, Jesus quebrou a lei de Moisés para dar vida para essa mulher. Isso é um absurdo, Jesus não fez isso. E eu gostaria que você entendesse isso.
Em Gálatas capítulo 4, verso 4, está escrito o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, né, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus, ele veio, nascido no tempo da lei. Então Jesus cumpriu toda a lei de Moisés à risca. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Jesus cumpriu todos os mandamentos que tem no Antigo Testamento, não só dos 10 mandamentos, como guardar o sábado e tudo aquilo. Ele guardou toda a lei, porque ele deveria ser perfeito na lei. Nesse evento, Jesus também não poderia quebrar a lei, e foi essa a tentativa dos fariseus de tentar levar Jesus a quebrar a lei de Deus. Afinal de contas, o que é que a lei de Deus fala nesse caso? Como deveria se comportar? Não é? Aí você fala, como assim Jesus cumpriu a lei? Porque a nova aliança, ou o Novo Testamento, só começa a partir do momento em que há a morte do Cordeiro, porque a aliança é confirmada através do sangue. Então, quando Jesus está para morrer, em Lucas 22:19 diz assim: e tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, ou é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Ou seja, a partir do momento que Jesus foi crucificado, morto, ressuscitado, ali inicia-se uma nova aliança. Jesus viveu o tempo todo sob a antiga aliança. Por isso, Gálatas 4:4 diz que ele foi nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus cumpriu toda a lei em toda a sua trajetória. Ele não poderia quebrar a lei, porque se ele quebrasse, não seria mais o Cordeiro Imaculado. Afinal de contas, 1 João, capítulo 3, verso 4, diz o seguinte: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? No grego está anomia, ou seja, sem lei. É a transgressão, a desobediência à lei é o pecado. E Jesus não poderia, de forma alguma, praticar o pecado, certo? Então, nós vamos entender isso. Vamos ver agora como é que a lei fala, o que deveria ser aplicado nesses casos, tá ok? Levítico, capítulo 20, verso 10, diz assim: também o homem que se adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Nesse evento, a qual os fariseus levam a mulher para ser apedrejada, cadê o homem? Né? O homem, onde ele está nessa história? Para começar, eles já começaram a aplicar a lei pela metade, porque o homem e a mulher deveriam ser apedrejados, mas só aparece a mulher na história. Então já tem um erro aí. Então se Jesus aplicasse a lei e falasse assim, então vamos apedrejar, Jesus estaria quebrando a lei, portanto ele seria acusado pelos próprios fariseus que armaram uma armadilha, uma cilada para ele, não é? Escribas e fariseus. Irmãos, os escribas e fariseus eram pessoas que conheciam demais a lei de Deus. Para você ter ideia, o escriba, ele era um copista, ele pegava a escritura e é uma espécie de impressora humana, né? O que ele fazia? Ele pegava o texto da escritura e pegava um outro pergaminho, ou às vezes um papiro, e ia escrevendo a lei. Ou seja, toda a Bíblia eles conheciam de capa a capa. Eles iam escrevendo letra por letra, então eles eram extremamente capacitados a discernir qualquer coisa que você falasse da lei, ele já ligava, ele já entendia o que é, aonde que está aquela referência. Afinal de contas, ele escrevia a lei manualmente, tá certo? Então os escribas eram pessoas muito entendedoras. Agora, eles sabiam que estava aplicando a lei de maneira inadequada, né? E é justamente aí, se Jesus fosse levado pela emoção, então ele iria mandar apedrejar essa mulher e seria pego, eles iriam matar ele como alguém que estava sendo abominável, que estava transgredindo a lei do Senhor. E aí teria o apoio de todo o povo, porque afinal de contas a lei permitia, né, que ele fosse condenado. Mas vamos lá. Então a lei fala em Levítico 20:10 que deveria apresentar tanto o adúltero quanto a adúltera. Já em Deuteronômio 22:22 diz assim: quando um homem for achado deitado com a mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim se tirará o mal do meio de Israel. Então aqui novamente, na repetição da lei, em Deuteronômio, há uma confirmação. É o caso que eles falaram, que ela foi pega apanhada em adultério no ato. Então tinha que pegar o homem e a mulher.
não é? Agora, Deuteronômio 17, verso 6 é que vai acontecer o motivo, né, que nós vamos entender. Quando Jesus chega, quando eles chegam até Cristo e falam que ela deveria ser apedrejada, e que eles pegaram ela, então eles foram testemunhas deste ato, né, Jesus vai e aplica uma lei seguinte. Veja bem, Deuteronômio 17, 6. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Então ali tinha vários que estavam acusando ela, né? Então Jesus começa a aplicar a lei da maneira que a lei precisa ser aplicada. Deuteronômio 17, 7 diz assim: as mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Veja bem, é interessante que quando fala que por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto, né, aquele que houver de ser morto, e pela boca de uma só testemunha não pode morrer ninguém. Isso que a lei diz. Mas diz também que a mão da testemunha tem que ser as primeiras a jogar pedra na pessoa, tem que ser a primeira contra ele e depois todo o povo vem. Então Jesus fala assim, sabendo que eles tinham pecado, que eles estavam transgredindo a lei de Deus porque estavam aplicando a lei pela metade, Jesus então decide fazer o seguinte: olha, então faça o seguinte, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Agora imagina a cena, os fariseus cheios dos seus filactários, cheios das suas roupas, suas vestimentas sacerdotais, santas, né? Aquelas vestimentas, aliás, de pessoas que são santos demais, que se apresentaram no momento que Jesus estava ensinando uma multidão ali no templo, que estavam tentando envergonhar aquela mulher, e que estavam acusando ela, mas de maneira ilegítima, porque o homem não estava ali. Agora eles começam a sair, a Bíblia fala que eles foram e começaram a sair um por um, dos mais velhos para os menores. Você imagina aqueles santarrões, né, mais idosos, cheios dos seus argumentos, e agora eles olham para toda aquela gente que estava ali, olham para os seus próprios discípulos que estavam com ele, né, os demais fariseus, e começa a sair os mais velhos até os mais novos. Aí Jesus olha para essa mulher e fala assim: onde é que estão os teus acusadores? Não ficaram nenhum, não é? Que vergonha que esses fariseus passarem. Imagina o povo olhando para eles e falando assim: mas o senhor pecador, né? Que coisa, não? Legal demais. Então, Números capítulo 35, verso 30, diz assim: todo aquele que matar alguma pessoa conforme o depoimento de testemunhas será morto, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém, para que morra. Deuteronômio, ou seja, não podia ter uma testemunha só. E Deuteronômio 19:15 diz assim: uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Guarda essa palavra. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Agora, imagina eles lá acusando a mulher. Jesus abaixa e começa, a Bíblia diz que ele começa a escrever com o dedo na terra ou no chão, depende da sua tradução. A única referência que nós temos na lei sobre escrever com o dedo na terra ou escrever com o dedo no chão está em Jeremias capítulo 17, verso 13. Diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. E aqui os fariseus estavam deixando ao Senhor, aplicando a lei pela metade. Aí fala assim: o nome dos que se apartam de mim serão escritos na terra ou no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Olha, agora eu fiquei imaginando se Jesus estivesse escrevendo no chão. Eles lembravam desse texto, não é? Sendo eles extremamente conhecedores da lei, eu imagino que há uma possibilidade muito grande de Jesus estar escrevendo no chão o nome deles. Você já pensou?
Jesus está escrevendo o nome dessas pessoas no chão. E depois Jesus se levanta, mostra para eles e fala assim, ó, qualquer um de vocês que não tem pecado, atira a primeira pedra, vai. Olha o constrangimento que esses homens passaram, porque eles estavam em pecado, eles estavam em iniquidade, estavam se apartando de Deus, tentando levar Cristo à morte, não é? Agora, eu fico observando as seguintes circunstâncias. Tem gente que fala assim, essa mulher foi salva pela graça. Quando Jesus se levanta, ele fala assim, mulher, onde estão aqueles que te acusavam, os seus acusadores? Aí ele fala assim, ninguém te condenou? Eles te acusaram, fato, mas não condenaram. E aí ela disse, ninguém, Senhor. Agora, a Bíblia fala que só ficou Jesus, ele levantou o olho, depois que ele abaixou de novo, ele se levanta e só vê a mulher na frente dele. Jesus sabia que ela tinha pecado mesmo. Mas só que pela lei, Jesus poderia condenar essa mulher? Não. Pela lei ela não poderia ser condenada. E Jesus estava aplicando a lei ali. Porque a lei fala o seguinte, mas uma só testemunha não se levantará contra alguém. Então, por mais que Jesus era justo, por mais que ele era bom, por mais que ele era limpo, ele não tinha, segundo a lei, a autoridade para tirar a vida dela pelo pecado dela, porque a lei diz, ó, uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Deuteronômio 19:15. Por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de duas ou três. Por mais que Jesus soubesse do pecado dela, pela boca de uma testemunha ela não poderia ser morta. Ou seja, ela foi salva exatamente pela lei, por essa cláusula na lei que ela foi, impedida de morrer naquele momento. Então o que Jesus fala? Nem eu te condeno. Ele não deixou de apontar para ela o erro dela, mas ele diz, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ela tinha pecado. Mas a lei proibia dela morrer. Ela não poderia ser morta por uma testemunha só. Os demais se foram. E isso é tão lindo, é tão maravilhoso, que nós vamos ver, porque o apóstolo Paulo diz o seguinte, tá? Em 1 Timóteo 1, verso 8, fala assim, a lei é boa se alguém usa dela legitimamente. Jesus vai pegar essa questão da lei e ele então vai fazer um uso legítimo disso em Mateus capítulo 18. E é aqui que eu quero desenvolver o estudo para você entender algo maravilhoso sobre a aplicação da lei hoje. Jesus pega e fala no capítulo 18 de Mateus, verso 15. Ora, se o teu irmão pecar contra você, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois. Ou seja, você vai levar um ou dois. Vão ficar duas ou três testemunhas. Aí ele fala, leva contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Jesus está tirando isso da onde? Da lei. E ele está aplicando isso para nós. E se não te escutar, aí ele fala, dize-o à igreja. Porque duas ou três pessoas não formam a igreja. Certo? Então, se não ouvir vocês, então leva a igreja. Se também não escutar a igreja, considera ele como um gentil ou publicano. Tá? Em verdade vos digo que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem, ou seja, o número mínimo de testemunhas, na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Ele não disse, aonde estiver dois ou três reunidos no meu nome, aí há uma igreja. Ele diz que se você for tratar um determinado assunto e entrar em concordância em determinado assunto, julgando uma causa, então Deus está no meio de vocês. Agora, veja bem, é interessante que Deus, quando ele vai condenar a prostituta, a grande Babilônia, ele envia também duas testemunhas. Por que duas? Porque é o número mínimo que a lei exigia para condenar uma prostituta. Tá certo? Jesus, quando ele fala sobre esse dois ou três, ele volta a aplicar a lei quando ele fala em João capítulo 8, verso 17 e 18. Ele fala assim, na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. E eu sou o que testifico de mim, Jesus falando, e de mim também testifica o Pai.
que me enviou. Ou seja, são duas pessoas que estão testificando que Jesus é verdadeiro. Então, ele está dizendo o seguinte: eu não estou falando isso sozinho, estou eu e o Pai. Logo, se a lei diz que o testemunho de dois homens é verdadeiro, vocês precisam acreditar que eu sou o verdadeiro, né? E ele é o verdadeiro Deus, assim como o Pai o é. O apóstolo Paulo vai aplicar o mesmo princípio da lei na nova aliança. Isso tem em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Ele fala assim: ele estava resolvendo um problema grave em Corinto, ele estava para chegar e para decidir algo que deveria ser feito ali na igreja. Então ele fala assim: é essa a terceira vez que eu vou ter convosco. E aliás, a segunda carta aos Coríntios, na verdade, é a terceira carta aos Coríntios. E a primeira carta aos Coríntios é a segunda carta aos Coríntios, sendo que a primeira nós não temos. Então ficou a primeira aos Coríntios, é a primeira que nós temos, e a segunda ficou, a terceira ficou sendo a segunda que nós temos. Vamos lá, enfim. Essa é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, Paulo aplicando a lei, será confirmada toda a palavra. Ou seja, Paulo precisava apenas de 2 ou 3 pessoas para confirmar, para decidir o que seria feito ali em relação ao que estava ocorrendo na igreja. E isso é importante para a igreja entender hoje, até mesmo para as questões que precisam ser organizadas na igreja, que envolve toda a congregação. Tá certo? Aí você para e pensa assim: engraçado, Paulo está aplicando a lei de Moisés. Ele aplicou várias vezes, ele aplica sobre não bloquear a boca do boi enquanto ele debulha o grão, né? Sobre o salário do trabalhador. Paulo vai aplicar a lei em vários casos, várias circunstâncias. E Paulo fala em Romanos 7,12 o seguinte: assim, a lei é boa, é santa, né? E o mandamento santo, justo e bom. Mas você saberia me dizer de que Paulo está falando? Qual categoria da lei que ele está falando que é santo, justo e bom? Porque a lei é dividida em 5 categorias. Ela é dividida em mandamentos, estatutos e ordenanças, em preceitos, juízos e testemunhos. Tá certo? Então nós precisamos ter isso em mente. Um dia desse eu quero fazer um vídeo sobre isso, mas essas 5 categorias da lei precisam ser compreendidas. Porque as pessoas falam assim: a lei é coisa do passado, e a lei mata, etc e tal. Mas eu quero mostrar para você a lei no dia de hoje. Afinal de contas, nós não estamos sem lei. Por exemplo, se existe um mandamento de amarás o teu próximo como a ti mesmo, e ele é para nós hoje, de onde Jesus tirou esse mandamento? Como é que ele está aplicando esse mandamento? Por que é que ele está aplicando esse mandamento? E esse mandamento é novo? Será que Jesus inventou ele agora na nova aliança? Ou Jesus está aplicando isso para nós a partir daquilo que ele mesmo já tinha falado para o povo de Israel, que está envolvendo o seu caráter, né? Que está envolvendo uma ética, uma moral espiritual para nós hoje. Tá ok? Paulo vai falar em Romanos 7,16 o seguinte: se eu faço o que não quero, ou seja, o que minha carne não quer, consinto com a lei que é boa. A lei é boa. E quando eu falo lei, irmão, não estou falando aqui de circuncisão, não estou falando dessas coisas da lei de Moisés que está referente àquele período da antiga aliança. Nós precisamos entender, saber separar o que é lei de Deus, né? E aí nós vamos entender por que é que Jesus usa a lei para estabelecer, e os próprios apóstolos, para estabelecer a doutrina dos apóstolos, que é o que eu vou mostrar aqui agora, tá? Mas vou continuar vendo Paulo falando sobre isso. 1 Timóteo 1,8 eu já li. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém usa dela legitimamente. Os apóstolos usaram da lei de forma legítima e podiam fazer isso para estabelecer a doutrina dos apóstolos, para a igreja hoje. Paulo vai falar em 1 Coríntios 9,8. Digo eu segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Ele fala: certamente a lei diz isso. Então ele está fazendo uma aplicação da lei, né? Ou seja, Paulo está falando: não estou tirando isso de trás da orelha, não. Isso aí eu tenho base para explicar isso, né? Paulo dizendo, Romanos 7,22. Porque segundo o homem interior, Paulo convertido diz: eu tenho prazer na lei de Deus, né? Paulo não está falando que ele tem prazer na circuncisão, prazer em sacrifício de animais. Ele não está dizendo isso nas obras da lei. Ele está dizendo na essência da lei. Então, Salmo 119, 97, Davi diz: ó, como amo a tua lei, é a minha meditação o dia inteiro. Tá certo?
Mas eu vou explicar um negócio muito importante. Mateus 22, 34, está escrito assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, olha para você ver que astúcia. Os saduceus, os fariseus, ficaram sabendo que Jesus conseguiu calar a boca dos saduceus. Então eles se portaram da seguinte forma: os saduceus são fracos de Bíblia, vamos lá, nós vamos arrumar um jeito de calar esse Jesus. Então eles foram lá. Reuniram-se no mesmo lugar, fizeram um complô, né? E um deles, doutor da lei, não é um Zé Mané qualquer que acha que conhece Bíblia, não, é um doutor da lei, interrogou a Jesus para o experimentar. Olha para você ver, para testar Jesus. É o tipo de gente que faz pergunta para você para te embaraçar, sabe? Dizendo: mestre, olha que falso respeito, né? Mestre, que falsa ética. Nem considerava Jesus um mestre dele. Mas mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele não estava fazendo isso com o propósito de aprender de Jesus, não era com o propósito de elucidar o entendimento dos ouvintes. Lembra que era só para testar a Jesus, para poder armar uma cilada para ele. Qual é o grande mandamento da lei? E disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Jesus tirou isso da onde? Deuteronômio 6,5. Tá? E aí ele fala: este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, que está lá em Levítico 19, verso 18, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele fala: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a lei e os profetas, o Tanakh, o Antigo Testamento hebraico, tudo resume nisso: ame Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus disse isso. E aí, é lógico que ele já resumiu. Jesus já tinha dito isso. Mateus 11, verso 13, diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ou seja, foi concluído o ministério da lei dos profetas até o tempo de João. A partir de João se anuncia o evangelho, né? É chegado o reino dos céus. Mas aí não quer dizer nada que acabou o ministério profético, só que os outros profetas vão profetizar sobre a nova aliança, é evidente. Mateus 7,12, Jesus ensinando diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Nenhum pastor em sã consciência vai dizer que você não tem que amar o próximo como a si mesmo. Nenhum cristão vai falar isso. Mas de onde que Jesus tirou isso? Da lei e os profetas. Só que Jesus está fazendo uma aplicação legítima mesmo na nova aliança. Essa aplicação que foi feita por Cristo, pelos apóstolos, ela tem que prevalecer. Quer ver os apóstolos fazendo isso? Eu vou ler aqui, por exemplo, Tiago capítulo 2, verso 8. Todavia, se vocês cumprirem conforme diz a Escritura, qual Escritura Tiago tinha nas mãos? O Antigo Testamento, afinal de contas o Novo Testamento estava sendo escrito naquele momento. Se todavia vocês cumprirem conforme diz a Escritura, a lei real, qual é a lei real? Real é de rei, a lei rainha, a lei principal, a coroa da lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Por que ele está falando isso? Né? Porque se eu falar que amo a Deus, que eu não vejo, e não amar o próximo que eu vejo, então eu não tô. Como é que pode isso? É impossível. Então a lei principal é amar o próximo como a ti mesmo. Mas de onde que Tiago tirou isso? Da lei, conforme diz a Escritura. Só que isso serve para nós hoje? É lógico. Um cristão que não ama o próximo como a ti mesmo, ele não pratica o evangelho, não é isso? Paulo fala isso em Gálatas capítulo 5, verso 14. Ele diz assim: porque toda lei se resume numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a lei ela está na nova aliança também. Só que aquilo que era da lei, que era sombra, agora nós vivemos na realidade espiritual dessas coisas. Mas existem coisas que são práticas. Não tem como eu espiritualizar e falar que amar é uma opção. Amor é mandamento. Está entendendo? Deus não pede para você fazer as coisas. Ele é rei. Ele é mais do que rei. Ele é rei dos reis. E um rei, irmão, ele nunca vai te pedir as coisas. Ele te manda fazer.
Se você obedecer, você terá vida. Se você desobedecer a palavra de um rei, né, na conclusão, terá o quê? Vida eterna? Lógico que não. Morte. Porque não se desobedece a palavra de um rei e fica sem punição. Então Deus dá mandamento. Ele manda, ele não pede para ninguém fazer nada. Embora ele te dê liberdade, né, essa liberdade pode te trazer condenação se você não obedecer a palavra dele. 2 João, capítulo 1, verso 6, diz assim: e o amor, para você saber o que é o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Tá vendo? O amor é o quê? É andar no mandamento de Deus. Se eu amo você, eu preciso mostrar para você que você está num caminho de perdição. Se você estiver no caminho de perdição, eu te amando, eu não posso ser omisso ou ser covarde e tentar fingir que não está acontecendo nada. Se eu te amo, eu preciso mostrar para você que você está no caminho do erro. Porque o amor ele tem que ser para a vida eterna. Eu preciso te levar a refletir no que você está fazendo. Por isso a Bíblia fala que você precisa exortar os seus irmãos no dia que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Tá certo? Então veja bem, você está vendo de novo, o amor é esse. João, capítulo 5, verso 3, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Quais são os mandamentos principais? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos envolvem toda a lei e os profetas. E Jesus, ele fala que precisa amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Os apóstolos falam a mesma coisa, todos eles, né, em uma só voz, dizem a mesma coisa. E a igreja precisa, sim, estar diante da doutrina dos apóstolos. Agora, João 14, verso 21. Aquele que tem, você diz que ama a Deus, certo? Mas Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, quem é o que ama Jesus? Aquele que fala que ama Jesus? Não. Aquele que frequenta a igreja? Não. É a igreja que eu falo, a reunião, a congregação? Não. Ah, o que ama Jesus é aquele que dá os seus bens para o pobre? Não. Paulo fala: se eu desse a minha fortuna para os pobres e não tivesse amor, eu nada seria. O que é o amor? Aquele que tem... Aí eu já li, João 5,3. O amor de Deus é esse, que guardemos os seus mandamentos. Então, se eu falar em línguas, se eu profetizar, se eu tiver todo conhecimento e ciência, se eu tirar toda a minha fortuna e dar para os pobres, se eu não guardar os mandamentos de Deus, se eu não amar, se eu não tiver amor, e o amor é o quê? João 5,3. Que guardemos os seus mandamentos. Se eu não obedecer a Deus, não adiantou nada essa minha trajetória, esses meus esforços. Uma coisa que é exigida, irmão, para você entrar na graça de Deus, isso aí você não faz nada, isso foi por graça, é Cristo que te colocou no caminho da salvação, Ele é a porta. Mas para você se manter dentro da graça do Senhor, você precisa ser obediente. Se alguém negar que é necessário obedecer para alcançar a salvação eterna, irmão, ele está indo totalmente contra a Bíblia. A obediência é uma das exigências, é o critério para que você permaneça na graça de Deus. Porque aquele que não obedece, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Aquele que estiver em mim, ou seja, ele já está em Cristo, e não der fruto, que fruto é esse? Fruto de obediência. Se ele não der fruto, ele vai ser cortado. Literalmente, ou seja, ele cai da graça, como está escrito em Hebreus. Vai ser cortado, ele cai, ele se exclui da graça de Deus. Não é? E eu vou fazer um outro vídeo para complementar o primeiro vídeo que eu falei sobre cair da graça. É impossível? Será que é impossível? Claro que não. Vamos lá. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é o que fala que ama Jesus. O que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, ou seja, aquele que guarda os meus mandamentos, será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Tá vendo? Agora, Jesus já tinha dito, Mateus 5,17, não cuideis ou não achem que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus veio dar cumprimento na lei. Se na lei tinha o tabernáculo, e dentro do tabernáculo tinha lá a arca da aliança, tinha o castiçal de ouro, tinha a mesa dos pães
da proposição, tinha todos aqueles elementos que envolvem a Arca da Aliança, que envolvem, aliás, o tabernáculo, que envolvem as festas que ocorriam. Tudo isso aponta para Cristo. Então Jesus veio dar o quê? Cumprimento. Ele veio dar finalidade. Por isso que a Bíblia fala, que Paulo vai falar o seguinte, ó. Gálatas 3, verso 24. Diz assim: de modo que a lei nos serviu de aio. Que é aio? Tutor, professor, condutor, instrutor. A lei nos serviu de condução, de instrutor, de professor, para nos conduzir a Cristo. Então a lei veio lá no deserto, lá desde o povo lá no deserto, para levar o entendimento de um povo que não sabia nada, até entender o sacrifício de Cristo. Para que, pela fé, fôssemos justificados. Romanos 10, por isso que Paulo vai dizer em Romanos que ninguém é justificado pelas obras da lei. O que são obras da lei? Sacrifícios de animais, circuncisão, essas coisas, guarda de dias, meses e anos. Essas coisas pertenciam à lei. Isso não justifica o homem diante de Deus, né? Então a obra da lei não justifica você. Mas não quer dizer que a obediência não tem papel nenhum na salvação. Não tem nada a ver a obra da lei com obediência agora na nova aliança. Paulo fala em Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo. Aí tem pastor que infelizmente pega e fala assim, tá vendo? Acabou a lei. Então o que nós vamos fazer com amarás o teu próximo como a ti mesmo? O que Paulo está dizendo é o seguinte, porque a finalidade, o objetivo, a palavra fim, porque o objetivo da lei é Cristo. O objetivo da lei era o que Paulo acabou de dizer, nos conduzir até Cristo. O objetivo da Arca da Aliança, o objetivo daquele véu que foi rasgado, mas na época tinha um sentido espiritual muito grande. O objetivo dos sacrifícios de animais, das ofertas que tinham lá de manjares e cereais, era nos conduzir até Cristo. Então Paulo diz, porque o objetivo da lei, a finalidade da lei, é Cristo. Em uma tradução que tem essa expressão muito bem colocada, é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Está lá escrito, porque a finalidade da lei é Cristo. A maioria das traduções optaram por colocar assim, porque o fim da lei, quando fala fim, está falando encerramento, e não é isso que está dizendo. Porque a finalidade da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Crer não é acreditar. É acreditar e obedecer, e praticar. Tá certo? Jesus disse o seguinte. Aliás, em João está escrito o seguinte. João capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, ou realidade, vieram por Jesus Cristo. Não é? Jesus é a verdade. Ou seja, se você tinha lá um cordeiro na época de Moisés, agora você tem Cristo de verdade. Se você tinha um castiçal que iluminava dentro do tabernáculo, agora Cristo, ele é a luz do mundo, é ele que ilumina. Se você tinha uma porta no tabernáculo para entrar e ter acesso ao átrio, para começar a ter o seu contato com Deus, Cristo é a porta. Ele é tudo, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, ele é a oferta, ele é o cordeiro que é sacrificado, ele é a pia que nos lava, ele é a palavra de Deus. Por isso ele vai falar o seguinte, João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é? Salmos 119, 116. E engraçado que Jesus vai falar assim, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A palavra de Jesus é espiritual, ela é vida. Mas ele, quando ele pega essa palavra, ele aplica em nós, não é? Ele não coloca essa palavra mais numa tábua de pedra, mas ele escreveu com o dedo de Deus no nosso coração, no meu e no seu coração. Que coisa linda. Davi fala assim, Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, verso 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, desde o início. E não é o que Jesus disse? Santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. É o que Davi diz. A tua palavra é a verdade desde o início. E cada um dos teus juízos dura para sempre. Né? Então vamos lá. Hebreus capítulo 10, verso 28. Olha para você ver como que é sério as coisas de Deus e obedecer aquilo que Ele nos manda. Hebreus, nós estamos na nova aliança, tá? Lembrando isso? Capítulo 10. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, na nova aliança.
e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, ou seja, blasfemar contra o Espírito Santo. Porque bem conhecemos, isso está falando daquela pessoa que apostata da fé, literalmente. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De onde que ele tirou isso? Que minha vingança darei a recompensa e que o Senhor julgará o seu povo. No Antigo Testamento. Só que está sendo aplicado aqui para alertar os irmãos. Cuidado, que pela lei de Moisés as pessoas morriam pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Hoje, se a gente vacilar, a coisa vai ser pior, mas vai ser para a vida eterna. 2 Pedro, capítulo 3, verso 2, diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Se nós não andarmos nos mandamentos dos apóstolos e de Cristo, os apóstolos são aqueles que são autorizados, foram autorizados por Jesus para ensinar a igreja, para estabelecer a regra de doutrina, de fé da igreja. Se nós não andarmos segundo essa regra, então nós estamos condenados. Então, 1 João 4,1, eu quero deixar o último verso aqui para nós. E dele, Jesus, temos este mandamento, a qual João está aplicando para a igreja agora, como doutrina apostólica. E dele, de Jesus, temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Esse é um mandamento que nós precisamos guardar, porque afinal de contas é impossível falar que amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo ao homem, o meu irmão que eu estou vendo aqui. Amém? Então que Deus abençoe cada um dos irmãos. Até domingo que vem, se Deus quiser. Eu agradeço a cada um pela participação aí e peço você, tanto do YouTube quanto do Facebook, que compartilhe esse vídeo para ser bênção na vida de outros irmãos aí também. Tá ok? Fiquem com Deus. Até logo.